Estão perguntando muito aqui qual que é o perfil padrão das pessoas abduzidas. Tem um perfil? Tem. Qual tem. é? Muito bom. Lógico que não é só um perfil fixo, um padrão em si, mas tem um padrão sim. E até uma boa pergunta que você fez. Muitos nós tratamos, nunca a gente encontrou o paciente pessoalmente. Alguns foram só online, como, por exemplo, essa paciente de Luxemburgo, da Europa. Sim. Mas ele está perguntando se existe um padrão, um Sim, perfil existe. comportamental, psicológico. Em geral, tá, do que nós observamos, pelo menos do que nós atendemos, os abduzidos, Claro. eles têm, em geral, algum problema de sociabilização. Não são pessoas que se socializam, são mais isoladas. Algumas não vivem com alguém, mas se vivem, têm um relacionamento com um parceiro, uma parceira que não é muito bom, conturbado. Em geral, ou estão ou têm uma autoestima baixa. Nós vimos também esse padrão. E ou foram pessoas que foram rejeitadas, tiveram infâncias não muito boas. Em geral, são pessoas que têm problemas de relacionamento, afetividade. Então tá, pra gente fazer um resumo aqui. Pessoas de baixa estima, pessoas de sociabilidade fraca, né? Sim. Em geral são isolados. Isoladas. Lógico, não são todos, mas uma grande parte nós vimos que tem esse perfil. Essas características, né? Parceiros ruins. Sim, o relacionamento amoroso ruim, conturbado. Muitas vezes são até casados. Mas, peraí, eu tive todos esses quesitos aí durante muitos anos. Então você é propenso a ser abduzido. Cuidado. Mas você tá falando isso num passado ou agora? Não, no passado. Ah, no passado. Agora eu tô bem. Outra coisa, a maioria são mulheres, Ale. Ah, é? A grande maioria são mulheres. Caramba, curioso, hein? E qual que é aquela... O pessoal tá colocando aqui, ó. Que todo mundo fala ashtariano. O Ashtacheran, Não, tá todo mundo falando aqui, todos nós, ó, kkkk, todos nós temos essas características aqui no Paranormal. Ruim, isso aí é uma coisa assim meio padrão, na verdade, né? são pessoas que, assim, que têm muita dificuldade em ter autonomia, né, direcionar a própria vida, ter as próprias decisões. Aí já começa a especificar mais, tá? Pessoas que não têm essa independência emocional, pessoas que têm medo, né, que têm medo de se projetar na vida. E aí a gente pode entrar até agora com uma linguagem da psicanálise, né? O isolamento, a projeção, a negação, são mecanismos de defesa do ego, né? Segundo a psicanálise, Freud trouxe esse conhecimento para nós. E o que acontece? O ego, o nosso eu, ele fica muito sob uma exigência, uma pressão externa, com as coisas nossas do dia a dia, as pressões sociais. Nós temos o nosso superego, que é a nossa censura interna, né? E temos nosso id, vamos dizer assim, que é o nosso eu selvagem. Então, assim, quando o eu ele se vê muito pressionado por essas exigências, nós elaboramos, né, mecanismos para nos defender psiquicamente. E aí acontecem essas dissociações. Ou seja, são dissociações porque você vai sair de um pensamento para ir para o outro para se defender. Isso é um papo bem aprofundado. Claro. Tá? Então, você também pode negar a sua realidade e querer sair para uma outra realidade. Aí você cria uma que é uma realidade fantástica. Eu tenho contato com um ser interplanetário. Maravilhoso, um ser lindo de luz. Isso. Entendeu? Por isso que o Sérgio falou na questão da autoestima. Vida digamos, pequena, isolada, uma droga mesmo, de repente se torna uma vida maravilhosa. Adultos que sofreram na infância, né, e se sentiram desimportantes. Então, eles precisam de uma importância, né? Entendi. Então, a pessoa é tão socada na vida, tão jogada no lixo, que, de repente, um extraterrestre seria como se fosse uma divindade, uma luz que vai trazer aquele milagre, que a vida dela é um lixo total.
É uma solução que a psique encontra, né, para tratar essas questões inconscientes. Então é como se o eu negociasse, né? Então vamos negociar aqui com alguma coisa para eu me sentir bem, né? Só que é lógico, não significa que todo caso de abduzido é isso. É um dos caminhos. Isso é o que a gente chama, eu e a Ione, pelo menos nós chamamos de síndrome do abduzido. O que é a síndrome do abduzido? Alguns não é, na verdade, um contato com o extraterrestre. Alguns podem ser, que realmente a pessoa tenha contato com o ET. E alguns pacientes não é. Só que assim, como psicanalistas, eu sempre digo, o psicanalista ele é um detetive. Né? Ele vai pegar um caso e ele vai investigar aquele caso. E os relatos da pessoa são como pistas. E você tem que entender aquela história, até onde ela se encaixa, até onde ela é verdadeira. Então, e a gente vai por eliminatória. Primeiro nós vamos vendo. A pessoa tem um problema que é neurológico, entende? Físico. Ou ela tem algum problema, uma esquizofrenia, uma psicose. Então você vai eliminando, a gente vai avaliando. Você vai fazendo o diagnóstico. As hipóteses diagnósticas. Isso. É um trabalho sério, né? Precisa de uma anamnese longa, né? De um trabalho de anamnese longo. Não é só uma sessão. Tá, então já sei seu caso. A gente precisa de uma escuta. Aí umas 3, 4, 5 sessões a gente consegue trazer. Mas é um trabalho a partir de um diagnóstico, né? Aí a gente vai eliminando isso. Até, digamos, na última etapa, a gente pode dizer, olha, realmente, talvez, esse caso, realmente a pessoa tenha contato com um ser extraterrestre. Entendi. Pode ser. E já chegaram nisso? Então, alguns, sim, mas a gente não tem como provar. Entende? Sim, mas aí saiu das 7, por exemplo, são 7 pistas. Nenhuma ele foi pego, talvez o ETzão lá pegou ele e levou. Aí é preciso muito estudo, né? Então, que aí vira militar o estudo, deixa de ser psicanálise. Porque para nós psicanalistas não importa muito, é o que eu falei, o nosso foco é o paciente. Se é verdade ou não, se ele tem contato com um ser ou não cabe a nós. Nós não somos ufólogos, nós somos psicanalistas. Aí a gente manda lá para a NASA, fala, bom, mandar pro Givaer. Isso, esse não é o nosso campo. Verdade. Mas tá certo. O nosso objetivo é tratar o humano ali. Deixar a pessoa feliz, sabe? Cada um no seu quadrado. Não ali. Fazer a pessoa se sentir bem. Bom. Entende? Por quê? É o que eu falei. O que nos procuram é que eles, de alguma maneira, não estão se sentindo bem. Alguma coisa está acontecendo. Então, é o que eu falei. Alguns a gente vê que é o que a gente chama de síndrome do abduzido. A síndrome do abduzido, o que é? Muitas vezes tivemos casos assim. A pessoa tem uma autoestima baixa. Como estávamos falando. Sim. A pessoa não é valorizada pela família, ela não tem sucesso profissional, ela não consegue se destacar, não consegue se impor em nenhuma área da vida. Aí, então, ela se sente assim, um nada. De repente, então, é uma forma, como a Ione falou, um mecanismo de defesa, de você dele se sentir especial. Então, olha, e se eu tiver contato com um ser extraterrestre? Isso não é comum. Isso vai chamar a atenção das pessoas, isso vai me fazer alguém especial. Olha só, um ser intergaláctico de algum lugar do universo parou tudo o que ele fazia para me dar atenção. Uau! E outras pessoas daqui vão dar atenção a essa história, porque ela não é uma história ordinária, né? Entendeu? Não é todo dia que você vai tomar um café com um arcturiano. Então, então me conta aí que eu vou prestar atenção em você. Então é um mecanismo de defesa do cérebro, em alguns casos, deixar bem claro isso, né? Em alguns casos, as pessoas, para sair daquela estima e virar um superstar. Olha lá, esse foi o cara. Aí podem começar a comentar na cidade. E aí me puxa uma dúvida interessante. A maioria dos abduzidos sempre estão em lugares completamente enfadonhos, no meio do mato de pororoca, do não sei o que lá. É muito raro alguém estar na Avenida Paulista e vir um ET e zoom. Puxa assim, não é? Não é sempre umas histórias assim? Não é um padrão? Sim, justamente porque é o contexto onde a pessoa vive,
né? Então, se a gente for puxar a história pessoal, a história de infância, a história de vida dessa pessoa, aí você, então faz sentido ela querer ser especial. Puxa, uma pessoa que sofreu, uma pessoa que, né, não teve nenhum ganho afetivo. Aí, mas eu tava lá carpindo milho, não sei o que, e sumiu. É sempre assim essas histórias. Não tem um cara, eu tava andando na Quinta Avenida e todo mundo olhando e me puxaram. Não, mas peraí. Deve ter muito abduzido na Avenida Paulista que é enrustido. Mas aí esses aí tá tudo bem, entendeu? Não, mas nem sempre. Talvez não esteja, mas ele tá enrustido do mesmo jeito. Também. Sim, pode ter. Mas só que entendeu que alguns é isso. Só que muitas vezes, o que acontece ali? A pessoa não sabe, isso é inconsciente. Ele, às vezes, até não é que ele é um mentiroso. Às vezes ele acredita mesmo nessa história, que é o mecanismo de defesa. A mente, ela cria coisas... Por quê? Imagina o seguinte, às vezes a vida da pessoa é tão dura para ela aguentar, entende? Olhar, às vezes, o fracasso dela, o insucesso dela. As insatisfações, né? As frustrações, que para ela resolver aquilo, a própria mente, a própria pessoa, às vezes, cria isso. Só que ela não sabe que é uma mentira, que é uma história. Que é uma criação. Que é uma criação. Melhor colocar. Entendeu? Que é uma criação. Ela não sabe. Então, para aquela pessoa, aquilo é verdade mesmo. Mas aí eu tô Isso em alguns casos. Sim, mas eu tô refletindo aqui, não é? Porque a gente já conheceu várias pessoas aqui e eu já recebi vários relatos. Por exemplo, eu vou citar um caso que pode ser parecido com né, uma assessoria intergaláctica de outro planeta, mas também dentro da espiritualidade a gente tem lá os chamados guias, mentores espirituais. Um mentor espiritual, não é? Aí a história de como um mentor espiritual aparece, ela é muito próxima dessa sua história. E até mesmo uma entidade da quinta dimensão, um ser de luz, né? Então a pessoa tá lá, do jeito que você está falando, tá se sentindo nada, tá todo arrebentado, no fundo do poço, a família odeia, tá fracassado, tá tudo ferrado. Aí surge lá uma entidade, numa projeção astral, num sonho, seja lá o que for, e aí essa entidade começa a conversar com essa pessoa, começa a propor mudança, começa a impor uma mudança de uma reflexão, um conhecimento, né, um autoentendimento e tal, não sei o quê. E essa pessoa que tem contato com essa entidade superior, que pode ser um mentor espiritual ou um ser um pleidiano, vamos colocar um reptiliano, sei lá, essa pessoa, ela apresenta uma melhoria da qualidade de vida. Sim. A vida da pessoa, ela melhora com essa intervenção deste novo ser superior em sua vida. E isso é uma coisa que eu me questiono muito. Assim, eu sempre me pergunto isso, não é? Qual que é a diferença entre loucura ou esquizofrenia ou sei lá qual... Algum tipo de psicose? A psicopatologia. Alguma psicopatologia de uma intervenção espiritual ou extradimensional real. Então eu sempre me pergunto isso. A resposta que eu cheguei qual é? É que nunca uma doença, uma psicopatia vai trazer uma melhoria da qualidade de vida. E você conversa com essas pessoas que têm os seus mentores espirituais ou que têm uma assessoria intergaláctica, que pode ser um felino, pode ser um arcturiano, um astacheriano, um pleidiano, seja lá qual for. Essas pessoas têm uma lucidez e um entendimento de si próprio, né? Conhecem a si mesmo muito melhor, tem uma vida muito mais estável, a vida toda melhora como um todo, a pessoa começa a se relacionar, a pessoa começa a se entender, começa a ter prosperidade. Então como que a gente consegue diferenciar isso? Porque, assim, se é uma psicopatia, a gente entende que ter contato com um ser de luz imaginário de um outro planeta deveria deixar a pessoa mais louca, não mais próspera.
Então essa é a dicotomia lógica que eu coloco. Na verdade, assim, o que você está falando, a gente traz então aqui, né? Porque quando ela tem o contato, aí a gente vai falar em simbólico, né? No representativo, no que representa quais os símbolos que estão no inconsciente dessa pessoa, a partir dos contextos culturais que ela viveu e sociais, né? Nós somos seres que temos nós construímos uma história, tanto que o ego, o eu, ele é uma construção, né? Segundo Freud, é uma construção. A gente pode trazer também Jung falando sobre o self, o eu superior, aquele eu que está em nós, que sabe tudo, que conhece tudo. Jung dizia que nós temos, né, um contexto, um conteúdo ancestral que faz parte da nossa memória, né, e que nós podemos trazer o simbólico através disso, através desse contexto. E sim, trazer um ser que representa toda essa história ancestral, toda essa história pessoal de vida, que está arquivada em nosso cérebro, e aí sim nos ajudar. Então a gente parte para um simbólico. Quando existe uma psicopatologia, e é isso, há uma ruptura, né, dessa questão do que é bom, o que é bom para mim. Então existe uma ruptura no sentido das coisas que acontecem na vida da pessoa. Acontecem coisas ruins, a pessoa perde o senso, né, social, o senso, aquele senso humano, até humano, não sabe o limite das coisas. Aí a gente pode trazer assim, uma questão mais psicopatológica. Quando a pessoa tem uma ajuda, né, de um mentor, uma ajuda espiritual, ou intergaláctica, e que faz bem para ela, e que ela prospere, que traz mensagens boas, né? Pode ser um conteúdo simbólico, representativo aí do contexto sociocultural dela, vamos dizer assim, histórico-cultural, que ela acessou. Né? Nossa mente, né? A gente não sabe quais os limites desse acesso das nossas memórias. Né? Tem pessoas que conseguem acessar memórias antigas da ancestralidade. Então, é assim, partindo do que a gente consegue estudar, essa seria uma resposta, né? A partir dos estudos que a gente tem. Então, é isso.